Você conhece a função proc-h? Não? Você conhece a função proc-h, mas não sabia que com ela fazemos coisas desse tipo? Não sabia? Então, fica comigo que vou te ensinar como fazer isso. Olá, seja bem-vindo à Universidade do Excel. Neste vídeo vou ensinar você, de uma vez por todas, a não errar mais quando for utilizar a função proc-h. Vamos lá? Bem, o primeiro ponto que nós temos que entender é quando a função proc-h ela é necessária. Vamos para um exemplo prático para podermos entender de forma mais fácil. Aqui nós temos uma tabela com o saldo histórico mensal da balança comercial brasileira. Esses valores estão em bilhões de dólares, tá certo? Na primeira linha nós temos o ano, indicação do ano, e na primeira coluna nós temos o mês. Então isso quer dizer que para cada célula dessa nós temos o valor, o saldo da balança comercial brasileira de um dado mês e um dado ano. Por exemplo, esse valor selecionado quer dizer que no mês de maio do ano de 2011, o saldo da balança comercial brasileira foi de 3,52 bilhões de dólares. Aqui está a fonte desses dados, tá certo? Mas vamos ao que interessa. Agora vamos imaginar que a gente queira saber qual foi o saldo da balança comercial brasileira no mês de setembro de 2017. Bem, para isso eu tenho que vir aqui, setembro, ano de 2017, e esse valor é igual a 5,17 bilhões de dólares. Agora imagine eu ter que ter esse tipo de informação constantemente em tabelas de dezenas de linhas e colunas. Fica bastante complicado para fazer essa busca de forma manual. E aí é onde entra a função proc-h. Para podermos entender, ela funciona basicamente da seguinte forma. Ela vai buscar um valor na primeira linha do intervalo selecionado e a partir do momento que ela encontrar o valor procurado, a gente vai informar, em um dos argumentos da função, qual a linha que nós queremos pegar, desse valor encontrado. Então, por exemplo, supondo que eu queira pegar o ano de 2012 e queira pegar o mês de abril. Então eu tenho aqui 2012, aqui é a primeira linha, segunda linha, terceira, quarta, quinta linha. Então eu procuraria a quinta linha desse intervalo, que eu vou fazer a busca. Vamos aqui entender mais ou menos quando a gente vai inserir a fórmula, como é que funciona. Aqui nós temos a fórmula com a função proc-h, onde nós temos aqui o primeiro argumento é o valor procurado, esse valor que vai ser procurado na primeira linha. A matriz tabela, que é o segundo argumento, é o valor que eu vou ter que fornecer de todo o intervalo que vai ser feito a busca. O terceiro argumento é o número índice linha, ou seja, qual a linha que eu vou querer pegar a partir do valor encontrado na primeira linha. E o quarto argumento é do tipo procurar intervalo, que aqui eu vou ter que declarar se ele é verdadeiro ou falso, se ele é exato ou aproximado. Na esmagadora maioria dos casos a gente vai procurar por valores exatos. Fica para um outro vídeo, essa busca, quando eu estiver falando de valores aproximados, tá ok? Então vamos aqui para esse exemplo. Vamos aqui no nosso canto, tá bom? Aqui no cantinho da coluna, da planilha. Nós queremos, a partir do que eu digitar aqui, o ano que eu digitar nessa célula aqui, na célula T9, eu quero que apareça automaticamente o valor, nessa tabela aqui que eu estou mostrando, do saldo da balança comercial brasileira no mês de janeiro, no mês de fevereiro e no mês de março. Então vamos lá. Eu vou lá, coloco igual, proc h, abro parênteses, e digito. Aqui nós temos valor procurado, primeiro argumento, que aqui é o que eu vou digitar nessa célula aqui, tá bom? O segundo argumento, digito ponto e vírgula. O segundo argumento é todo o intervalo que eu vou fazer essa busca, então é toda essa tabela aqui, tá ok? Ponto e vírgula, número índice linha, e aí, note bem, eu estou querendo pegar o mês de janeiro. O mês de janeiro, ele está na primeira linha, segunda linha dessa tabela, então digito 2. Ponto e vírgula, e aqui nós temos correspondência aproximada, eu digito verdadeiro, ou posso digitar 1, e correspondência exata, que eu digito falso, ou também posso digitar 0. E aí a mágica acontece, automaticamente ele vai lá e pegou menos 3,17 no ano de 2015, mês de janeiro
está aqui o saldo da balança comercial brasileira, tá ok? Se eu mudo o ano, 2020, vai lá, aparece menos 1,68. 2008, 0,94, certo? E aí, né, se eu digitar por um acaso algum valor que não tenha nessa tabela, por exemplo, 2021, ele vai dar o erro de que não foi encontrado o valor nessa tabela, tá bom? Então ele só vai retornar os valores que estiverem na tabela. Então vamos lá. Vamos deixar aqui 2010, por exemplo, e ele já dá o valor correto. E aí vamos ver se vocês compreenderam perfeitamente. Vamos colocar aqui a fórmula PROC-H de uma nova maneira, tá certo? Então a gente vai vir aqui em fórmulas, pesquisa e referência, PROC-H, e aqui nós vamos inserir valor procurado, a célula T9, matriz tabela, toda a matriz que tem esses dados que a gente está fazendo a busca, número, índice, linha. Agora eu vou querer pegar o mês de fevereiro, então primeira, segunda, terceira linha, número 3. Procurar intervalo, eu quero uma busca exata. Então, posso digitar 0 ou falso. Então, vou colocar aqui falso. E ele foi lá e já procurou perfeitamente, né, corretamente o valor procurado. Tá certo? Então, e aí, né, nesse caso aqui, se eu quiser fazer agora o mês de março, eu faço do mesmo jeito. Eu posso vir aqui, né, selecionar a minha fórmula, por exemplo, Ctrl C, dou um clique na célula, Ctrl V e só mudo o número, índice e linha, uma vez que a fórmula é a mesma. Então, digito 4, Enter, e aqui nós já temos os valores para janeiro, fevereiro e março do ano de 2010. Vamos conferir. No ano de 2010, janeiro, fevereiro e março, menos 0,18, 0,39, 0,67. E aí, o valor está correto. Se eu mudo para 2020, já muda automaticamente. 2008 já muda automaticamente. Tá ok? Agora, vamos para um exemplo mais, digamos, mais robusto para podermos entender o quanto a função PROC-H pode nos ser útil. Vamos lá? Bem, nesta planilha, o que eu estou querendo fazer aqui? Eu quero que, à medida que eu digite o ano da balança comercial brasileira, né, o ano que eu quero buscar os dados, automaticamente apareça aqui os valores, né, o saldo da balança comercial brasileira para cada mês desse respectivo ano, que foi digitado aqui, e, né, para poder ilustrar melhor esses dados, eu quero que esses valores apareçam nesse gráfico aqui. O gráfico eu não vou ensinar para vocês nesse vídeo como a gente faz para formatar, isso daqui vai ficar em outro vídeo do canal, tá bom? Como deixar esse gráfico bonitinho, mudar cores, configurar todo o gráfico, tá certo? Antes de fazermos aqui, digitar os dados da função, né, da fórmula PROC-H, eu quero ensinar um macete para vocês. O seguinte, imaginem que a gente tenha que fazer diversas pesquisas em um dado intervalo ou em vários intervalos por muitas vezes, né, variadas vezes. Então, uma forma muito interessante da gente fazer é nomear esse intervalo, né, para fazer essa busca de forma mais simplificada. Como é que a gente faz isso? Eu seleciono aqui o meu intervalo, que eu quero nomear, tá bom? Venho aqui em caixa de nome, clico e digito um nome para esse intervalo. Então, por exemplo, saldo, né? Balança comercial brasileira, saldo BCB. Então, isso quer dizer que toda vez que eu digitar esse nome, notem, eu vou desselecionar esse intervalo, mas se eu digitar saldo BCB, ele já, né, entende que eu estou querendo esse intervalo aqui. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho na hora de digitar esses valores aqui. Um outro detalhe é o seguinte: eu estou querendo colocar todos os meses aqui, não é? Janeiro, fevereiro até dezembro, tá bom? Notem que o mês de janeiro, como a gente pode ver nesse intervalo aqui, ele corresponde à segunda linha. O de fevereiro, à terceira linha. O de março, à quarta linha e assim por diante. Então, no lugar de eu ter que digitar a fórmula PROC-H várias vezes, eu vou fazer um detalhe aqui que vai deixar o meu trabalho mais simples. Eu vou digitar aqui 2, 3, 4, 5. Na verdade, se eu selecionar aqui for até... Se eu selecionar aqui até o final, ele já vai entender o que eu estou querendo fazer, né? Fez aqui uma sequência como eu queria. Então,
eu já tenho aqui o número da linha para cada mês. E aí você vai perceber o detalhe que eu estou querendo fazer aqui. Eu venho aqui em janeiro e boto igual proc h, abro parênteses, valor procurado. Qual é o meu valor procurado? É o ano que está aqui na célula G1. Ponto e vírgula, matriz tabela. Aí é que está o detalhe de eu ter nomeado a minha matriz, né? Aquele meu intervalo. Eu venho aqui e coloco o saldo BCB, ó. Dou 2 cliquezinhos, certo? Já foi selecionado aquele intervalo. Ponto e vírgula. E aí agora, professor, eu digito aqui o número 2 para o mês de janeiro. Não, eu vou lá na minha tabela, né? Desculpa, na minha linha, onde eu coloquei os valores e seleciono a célula A4, porque eu digitei o número 2 lá. Ponto e vírgula, minha busca é exata, 0. Fecho parênteses e notem, ele já pegou o valor, né, de janeiro para o ano de 2009, né, baseado nessa referência que eu fiz aqui. E aí, notem que se eu puxar essa fórmula aqui, eu vou ter meu preenchimento automático, não vou? Não, nesse caso aqui a gente esqueceu um pequeno detalhe. Quando eu vou fazer isso daqui, eu tenho que fixar o meu valor procurado, porque notem, aqui eu estou pegando a célula G1, não é? Ó? Mas aqui, se eu pegar o mês de agosto, por exemplo, eu já estou pegando a célula N1, porque está sendo uma busca relativa, né? Uma referência relativa. Então eu tenho que vir aqui, fixar minha célula G1, seleciono, digito F4, certo? E aí depois disso eu posso fazer arrastar aqui a minha fórmula, tá bom? E aí automaticamente eu estou pegando o respectivo mês para o dado ano. Então se eu digitar 2020, ele já faz aqui, né, o gráfico automaticamente essa busca, tá certo? E aí eu posso vir aqui, né, deixar o meu valor aqui invisível, pintando ele da mesma cor da planilha e pronto. Tenho esse valor, né, tenho essa busca feita automaticamente. 2010, já vai lá, o gráfico já fica na forma automática. 2005, e ele já ficou da forma automática. Ficou um pouco confuso, ficou um pouco perdido? Não se preocupe. Eu vou deixar aqui na descrição, né, o arquivo de toda essa aula para você poder assistir desde o começo novamente, acompanhando passo a passo com o arquivo, né, com o gabarito dessa aula. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Fiquem de olho aí na Universidade do Excel. Acompanhem a gente também no nosso Instagram, no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.